De São Paulo, que é Rafael Nogueira. Aqui é Diego Galati. E seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E esse aqui é um entreato, que era para ser assim, um episódio mais curtinho, mas acaba nunca sendo. Mas é pra gente falar o que que a gente tá achando dos novos musicais, né? Falar das últimas notícias. E a gente sempre fala a data que a gente tá gravando no dia 15 de março de 2024, né? Porque vai que daqui a alguns anos você tá escutando, vai estar já muito velho esse episódio, então é bom vocês saberem a data que foi gravado. Então, e a gente vai tentar já lançar logo que a gente gravar esse episódio e vai ser lançado. Então vocês vão ter coisas fresquinhas aí. Se bem que a gente vai falar também de musicais já assim, que já estreou faz um tempinho aqui em São Paulo, né? E vamos já até começar a falar. Vamos falar de um que nós dois assistimos juntos, né, Diego? Que é o Tarsila. Vamos. Eu acho que o Tarsila traz um elenco muito demais, assim, que tem nomes de peso já, que a galera já conhece há muito tempo. Então eu acho que isso é o que mais chama atenção ali de cara em Tarsila, até para um público que não conhece de musical, né? Eu tenho um amigo mesmo que foi, por exemplo, pela Cláudia Raia. Eu fui assistir porque eu gosto dela e tal, então eu acho que tem um elenco que já chama por si só, assim. Mas, particularmente, eu não gostei muito do musical, não é meu musical favorito e tal. Mas eu acho que o mais pesado, assim, o mais forte, o punch do musical é o próprio elenco, que tem um nome super conhecido, até mesmo dentro do meio musical, como por exemplo a Carol, né? Ah, sim, com certeza. É, o elenco pra mim eu acho que tá incrível, não tem como falar, né, que o elenco é ruim, porque Cláudia Raia, querendo ou não, ela sempre arrasa. Principalmente da atuação, ela entrega sempre muito. E como Tarsila, eu acho que ela super convence. Tudo bem que a gente não conhece realmente, né? Como que a Tarsila se expressava, falava. Tem muito pouco vídeo dela. Mas assim, maravilhosa. Eu gostei muito. Eu acho que um dos problemas pra mim de não ter gostado tanto, sendo que eu gostei, mas foi um pouco da direção. Eu achei a direção um pouquinho caótica. Eu acho que tem cenas que estão muito sujas, que tipo te dá um cansaço você ficar olhando pra aquela cena. Então eu acho assim que, não sei, de repente a direção podia ter cuidado um pouquinho mais. E eu acho que foi a única coisa que me incomodou. E assim, o texto da Ana Toledo amo muito, até porque amo tudo que a Ana Toledo faz. Mas só me incomodou algo que é muito pessoal meu, mas eu acho que funciona muito pro público geral. É de ter muitos momentos de explicar a história para as pessoas, sabe? Ok, a gente não sabe muita informação sobre a Tarsila, então é legal você saber mais informação. A gente tá lá pra, tipo, ser praticamente uma aula de história também, mas isso me incomoda um pouco, sabe? Tipo assim, elenco virar pra plateia e falar, e isso aconteceu, porque blá 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 blá, e começar a explicar sobre o assunto, eu não acho que é tão interessante pra mim só. Mas não é uma coisa assim que deixa o musical ruim, não é. Igual eu falei, para um público geral, de repente é muito interessante, porque você vai sair sabendo da história da Tarsila. Mas eu acho que daí pro meu gosto eu preferia, sei lá, que fosse um musical que, ok, é dela, ela tá falando a história dela ali, mas sem muito aulão de história, sabe? Então. Mas eu acho que a única coisa que me incomodou foi isso, mas de restante achei lindo. Final do primeiro ato, eu gostei muito daquela dança da Cláudia Raia com pintando o Abapuru. E daí o final do segundo ato com a música do Abapuru, eu achei tudo muito lindo ali, gostei muito. Pra mim já valeu a pena ali por aquela cena. E foi isso, tipo, eu acho assim, de repente surpreende até mesmo por causa do elenco, né? Tipo, e por você sair aprendendo sobre uma pessoa que a gente tem que saber quem foi, né? Eu acho que é importante. Sim. E você tem mais alguma coisa que você queira colocar sobre o Não, eu Tarsila? acho que essa questão do aulão também é uma coisa que me incomoda. Eu acho que contado a história seria muito mais legal do que dita em alguns momentos a história, né? Mas, como eu disse, não é uma coisa que eu gostei. Mas, por exemplo, esse meu amigo que foi, que não é do rolê musical e tal, ele amou, ele saiu impressionado, ele recebeu aquilo de uma maneira muito grandiosa. Eu, particularmente, não é um musical favorito pra mim, não listaria como um bom, mas eu Sim. tenho amigos muito próximos que falam, putz, é demais, assim, não sei por que Sim. você não Aham. gostou, então é isso. Eu acho que eu não achei tão interessante a proposta, porque eu já conheço muito de Tarsila, porque eu estudei muito na faculdade sobre Tarsila. Então, assim, pra mim, ok, não era muita novidade do que tinha ali.
Mas assim, pra quem não conhece nada, tipo, também, igual você falou, tem amigos que foram, não sabia direito quem que era a Tarsila e saiu amando tudo. Então, de repente, não é um musical pra gente, mas pra um público geral, é isso. E às vezes é sobre isso, né? Não é um Sim. musical que tem que chegar na gente, tipo. Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo um pouquinho mais crítico, porque a gente assiste muita coisa, né? Tipo, a gente assiste desde o pequenininho do maior, então a gente acaba ficando muito crítico. Então, a gente tem que pensar que é para um público geral. Então, o público geral acho que tá amando, tem que ser visto. De repente, se você já gosta um pouco da Cláudia Raia, vai que você vai amar. Se você tem interesse sobre o trabalho da Tarsila, com certeza vai ser um musical bom que você vai sair adorando. Então, vá assistir, dá chance pro Tarsila. Vamos passar para outro musical que recém estreou, que é o musical Cabaré. E aí, o que falar de Cabaré, que era uma expectativa grande? Eu sei que você gostou. Eu gostei de Cabaré. Assim, se for, sei lá, dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 7, sei lá. Porque eu gosto muito. Eu dei 7, por exemplo, porque eu acho muito cansativo. Tem coisas ali que, pra mim, dava. A cena do abacaxi, por exemplo, dava pra cortar, entendeu? A música do abacaxi e tal. Então tem coisas em Cabaré que não me pegam. Mas é questão do contexto antes da produção daqui, né? Em falar das atuações, o André foi incrível. Eu sei que Maravilhoso. ele já foi substituído aí em algumas sessões por questão do pé dele e tal. Mas pra mim é o ator que mais chama a atenção como meu MC lá. Então, assim, muito bom. Então, dentro do elenco é quem eu chamo a atenção. Achei que a Fabi é um pouco a Fabi, apesar dela mostrar uma característica um pouco diferente do que ela já fez antes, ainda continua tendo um humor um pouco próximo, por exemplo, do que a Glinda fazia. Então isso me Uhum. incomodou como espectador e talvez por ter já assistido ela em outras coisas, não foi uma coisa que eu gostei de ver. Mas assim, eu gostei muito do musical, acho que recomendo super pra ir. Pra quem conseguiu comprar o ingresso popular, que foi uma loucura, acho que valeu a pena o valor, sabe? Porque eu sei que foi uma loucura. E pra quem. Duas músicas que não tem, que me pegaram, né? Então, Maybe This Time, pra mim era um Nossa, dos pontos que poderiam muito ter, mas eu entendo também que é uma produção montada antes do filme, né? Então não existia essa música ainda. Então, acho que no geral é isso. é isso, tá. Assim, o musical. Eu não gosto do musical original, não tô falando que eu não gosto dessa produção. Eu não sei porque o musical nunca chega em mim, nunca chegou em mim, nem o filme. Nem quando eu assisti aquela versão com a Cláudia Raia também, a Cláudia Raia voltando aqui no, no assunto. É um musical que eu acho chato, eu sempre achei chato, e pra mim ainda continua sendo chato. Só que a produção tá muito bonita, tipo, a Tá. direção tá legal, os figurinos estão bonitos, mas é um. Ai, assim, tá todo mundo assim, muito incrível, principalmente o André, que assim, o André. Nossa, gente, que homem, que, né, tipo, vendo ele atuar, cantar, dançar, ele é muito incrível. Mas é um musical que não chega em mim, daí, tipo assim, eu assisto entediado, achando arrastado, ainda mais que o primeiro ato tem quase 2 horas, 2 horas praticamente. Então, assim, pra mim é um musical muito difícil de se assistir, sabe? Não, não é algo prazeroso. Mas depois que, assim, eu saí, né, cansado do teatro, eu vi, tá legal, é uma produção muito bonita, tipo, vale a pena. No começo, eu lembro que eu até virei pra você e falei, nossa, tá incrível. Porque, assim, a abertura tava, assim, Ah, muita é. energia lá em cima, é muito legal. E daí eu acho que quando começou a entrar realmente na história, que é o que eu não gosto, que eu acho que daí ah, caiu a energia pra mim, sabe? Tipo. Mas assim, dava pra ver que tava muito incrível. Sim, eu acho. Vão me julgar por essa fala, certeza, mas eu acho que Cabaré entra meio que como filme Zona de Interesse, assim. Pra quem assistiu o filme Zona de Interesse. Ai, não, Então, não é dá uma. spoiler. Não dá spoiler, que eu quero Não! ver. Ah, tá. Não, tá, não vou dar spoiler, mas é isso. Tipo, é uma coisa mais blasé, assim, uma neutralidade. Quando na verdade você tem que trazer uma bagagem do contexto que você já conhece historicamente Tá, falando, entendi. Por tá? causa do Tá. lance ali da época e tudo mais, né? Tá. Sim, sim, é só isso que eu vou Tá. falar, assim. Me Ah, não, julguem, sim, né? sim. Não, Mas mas me lembrou isso. Mas as atuações. A Fabi, a mesma coisa que você disse, eu acho que é isso. Tipo, eu acho que assim, a gente tem tanta aquela voz dela na Glinda que é tão difícil da gente tirar isso, né? Tipo, da gente esquecer a Glinda dela e colocar em outro personagem. Porque eu acho que ela é tão perfeita como Glinda, eu acho que é a Glinda, não tem como.
Então, assim, ficou nisso. Mas o restante do elenco, amei a Ana Toledo, tipo, por mais assim, que ela tenha, né, igual a música do abacaxi, igual que a gente falou que eu poderia Sim. cortar. Mas assim, ela tá incrível, eu amei ver a Ana Toledo no palco. Demais, muito. Eu sempre amo ver ela. Tá ótimo, acho que o personagem tá incrível nela. Ou seja, tipo, é aquela proposta do rooftop, né? Até a gente tá esquecendo de falar, né? O Tarsila tá no teatro Santander e vizinho do rooftop, né? Que é tudo junto ali, né? E o cabaré tá no rooftop, ou seja, aquela coisa imersiva, né? Com mesas, tipo, tem um pré-show que né, as pessoas vão estar ali no meio de vocês, enfim. É uma noite gostosa, eu acho uma coisa diferente para se fazer, né? E eu acho que é isso, né? Então, vamos ver o cabaré. Daí, vamos lá. Tem mais algum outro que você... Beetlejuice não assistiu, né? Ainda não. Tô É, muito ansioso, mas ainda não. Beetlejuice eu acho que não tem muito o que falar, porque assim... Todo mundo sabe que é uma produção boa, que já fez muito sucesso no Rio de Janeiro. Tá vindo praticamente com o mesmo elenco. Todo mundo já amava o que se viu na Broadway, o que se viu nos bootlegs, nos proibidões. Já era garantido sucesso. E continua sendo sucesso aqui em São Paulo, porque teatro lotado, tipo, todo mundo correndo por ingresso, né, pelos ingressos populares. E realmente é incrível o musical. A direção do Tadeu Aguiar tá ótima, a produção da Renata Borges também. São 3 horas que você passa, que você se diverte, que você dá risada. É muita palhaçada do Eduardo que eu assisti com ele. Mas assim, você dá muita risada com o restante do elenco também, que tá incrível, tá entregando sempre tudo. Eu assisti a Lídia da Laura Suleiman, que, meu Deus do céu, ela é muito incrível. Ou seja, tipo assim, não tem nem o que falar muito, porque as pessoas sabem que é um sucesso, as pessoas vão de qualquer forma. Não precisa nem recomendar, né? Porque já é sucesso. E é sobre isso também, né? Então tá. Sim. Eu tô muito Muito bom. ansioso. Eu quero muito ver. é, Ah, enfim, só tem comentários positivos. Eu não vi ninguém reclamando de nada, assim. Então, é isso. Tô ansioso. É. Tem algumas coisas do original que eu não gosto, mas não é nada dessa produção e tá ok, é isso. Daí a questão. Eu teria que, né, criticar o original, mas não vou ficar fazendo isso. Enfim. É, Bem, vamos lá. Uma coisa que eu quero também, né, fazer esse entreato é para falar porque recentemente fiz uma viagem para o West End, né, para Londres, e consegui assistir 9 musicais, foi 9 musicais. Né, tipo, queria ter zerado o West End, mas, né, tempo não deu. Até dinheiro conseguiria, assim, ainda pagar mais alguns, assim, né, dava para conseguir os ingressos baratos, que eu consegui a maioria rush tickets. Eu acho que foi só o Hamilton que eu tive que comprar realmente. Ah, não, teve Guys and Dolls que eu também comprei, que não foi Rush Tickets, daí eu paguei um pouquinho mais caro, mas de restante eu paguei sempre tudo muito barato, nos ingressos de lugares bons. Então, não gastei tanto como eu imaginei que eu iria gastar, então deu pra ver bastante coisa. Só não vi mais por causa da falta de tempo. Vamos lá, eu quero falar de algumas coisas que eu vi, não, na verdade de tudo. Mas eu quero começar assim pelos que eu não gostei muito, que minha grande decepção, porque assim, eu sempre quis assistir ao vivo, que é o The King and I, que é o Rei e Eu. Foi o primeiro ingresso que eu comprei até, mas eu já tinha assistido o Pro Shot que tem aqui do Brasil, né, que era a produção do Tacla, que era incrível, elenco maravilhoso. E essa produção de Londres estava assim tão chato de assistir, mas tão chato, tão puxado. É um elenco ruim, porque era a atriz que faz, eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar nem a série, mas ela é super famosa por causa de uma série que ela fez lá no Reino Unido. E então, assim, teatro lotado, era o Dominion Theatre, que é um teatro gigantesco, lotado, lotado. Mas assim, sabe quando não entregava, tipo assim, eu só tava assim com tédio, falei, sério que eu tô assistindo King and I e eu achando tedioso tudo, sabe? Enfim, foi legal pela experiência de assistir um Old Broadway de verdade mesmo, né? Um clássico da Broadway, e Londres, né? No próprio idioma. Mas não chegou lá, tipo. Foi bem esquecível, infelizmente, assim. Tem cenas assim que eu nem lembro. Eu achei que ia me emocionar na cena do Shall We Dance, que é linda. Geralmente assistindo um filme, assistindo Pro Shot, eu choro assistindo essa cena, mas ali nem me emocionou. Então, nossa, foi uma coisa bem, bem esquecível. Então, não valeu a pena. Tem um outro que eu assisti que foi ok, que foi Book of Mormon, que todo mundo acha que vai
querer brigar comigo, que eu não É. sei. Você gosta de Book of Mormon, amigo? Então, eu só ouço as músicas, eu não assisti ele completo. Eu tenho um bootleg aqui guardado, mas eu não assisti todo. Então, assim, não tenho muita Ah, opinião pra dizer. Mas você vai ser julgado por isso, tenho certeza. gente, tipo assim, ok, engraçadinha, dei risada em alguns momentos, porque o elenco era muito incrível, o elenco que eu vi era incrível, realmente isso não dá pra falar. Mas eu achei tão ok o Book of Mormon, eu achei que eu ia morrer de dar risada, que ia ser incrível, ia sair, né, com a energia lá no alto, mas foi muito chato assistir Book of Mormon. Então, e assim, eu assisti ainda no teatro Prince of Wales, que é o primeiro teatro de teatro musical que eu entrei na vida, porque eu assisti 20 anos atrás do Mamma Mia lá. Então, assim, tava super emocionado de voltar para aquele teatro, tudo. E foi legal por isso, mas pelo musical foi ok, sabe? Tipo, eu tava num lugar super bom também, sabe? Com a visão super ótima do palco. Mas achei ok, é só engraçadinho, nada demais. E tinha momentos que eu ria, pensando, ai, por que eu tô rindo disso? Que é muito errado rir disso. Mas, enfim. Mas, todo mundo sabe que é politicamente incorreto o musical, que é né, dos produtores de South Park, né, dos criadores de South Park. Então, e tá tudo certo, é isso, mas pra mim, Book of Mormon não rolou. Eu fui assistir um outro que é totalmente original, entre aspas, né, mas tipo de músicas originais, que é o Bronco Billy, que é baseado num filme do Clint Eastwood dos anos 90 chamado Bronco Billy, que é a história de um cara no Velho Oeste que quer fazer seu show de tiros e tudo mais. E arruma uma trupe, e daí acontece mil confusões. Um musical bem divertidinho, mas também esquecível, as músicas bem esquecíveis, com um elenco incrível, elenco que eu gostei muito, cantavam muito. Mas foi num teatro tão estranho que eu me senti. Quando eu cheguei lá naquele teatro, eu falei, eu queria ir embora. Porque tá muito estranho. Porque era no Charing Cross Theatre, que era tipo praticamente debaixo de uma ponte o teatro, tipo, porque é uma ponte de um trem mesmo. E debaixo de um dos arcos, né, tipo, tinha um subterrâneo que tinha o teatro. Um teatro meio pequeno, confortável, legal o teatro, mas sabe quando assim, o clima não era meio estranho, sabe? Tipo, é uma coisa meio Uhum. que. Ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, elenco entregou, foi divertido assistir. Tem pouquíssima coisa no YouTube do musical. Não tem trilha sonora gravada, que eu queria muito, porque assim, lógico que eu gravei todos os áudios, né, com meu celular do que eu assisti. Só que do Bronco Billy eu perdi o segundo ato inteiro. Tipo, não sei, não gravou e eu só tenho o primeiro ato. E ainda especialmente de um musical que não tem a trilha sonora gravada. Então, mas foi uma experiência ok, porque assim, o ingresso foi super baratinho, foi 15 libras, que isso é muito barato para um teatro. Então, sim, valeu a pena por isso. Foi uma noite engraçadinha que eu ri, mas também foi meio esquecível. Não lembro direito do espetáculo mais. Então, é isso. Vamos lá, daí daqui em diante começa a já melhorar um pouquinho. Tem dois musicais que eu não saí impactado, que eu achei que eu ia sair muito impactado, que foi Back to the Future, né? O De Volta para o Futuro e Hamilton. Eu achei que ia ser tipo, uau, vai ser incrível ver ao vivo. Mas é porque eu assisti tanto bootleg dos dois, no caso do Hamilton até o Pro Shot, que ficou meio chatinho assistir ao vivo, não foi tão interessante. Tipo, sabe quando É, você o sabe elemento tudo? surpresa já era, né? O Back to the Future tem um elemento surpresa dos efeitos especiais, do carro voando, que isso tudo eu já tinha visto no bootleg, daí tipo, você chega na hora, você sabe exatamente quando vai acontecer, o que vai acontecer, e daí você. Legal, legal ter visto isso ao vivo, mas parece que eu tô vendo bootleg ainda. E eu tava num lugar incrível, eu tava num lugar incrível do Back to the Future. Mas ok, foi legal, tipo, a experiência, tudo do ao vivo, o elenco tava entregando muito também. E Hamilton eu fiquei não decepcionado, porque o meu elenco do Hamilton foi muito bom. Não estava um dos melhores lugares do teatro, que eu comprei esse, ainda paguei caríssimo. O segundo pior lugar do teatro, ainda paguei muito caro. Mas eu queria ter a experiência do Hamilton, né? Queria. Mas aí quando você começa a assistir, e daí começa, tipo, você vê que você sabe tudo decor, até quando uma luz vai mudar, quando a coreografia, para onde que os atores vão andar pelo palco e tudo mais, não começa a ficar mais interessante assistir, daí começa a ficar meio chato, porque você já sabe tudo, né? Tipo, também aquele elemento de surpresa de você. Não é a mesma coisa, porque não é igual um show. Tipo, você pode ver um show.
ao vivo, mas você tá presenciando, tem energia de um show realmente, porque eu também, daí os artistas vão interagir com o público, mas ali era tudo tão marcado, né? E é a mesma marcação que a gente conhece do Pro Shot e tudo, então saí meio decepcionado, tipo assim, parece que eu nem assisti Hamilton, sabe? Tipo, ao vivo. Sim, sim, sim. Né? Mas o começo foi ótimo, tipo, assisti a primeira cena, tudo mais. Mas foi engraçado que começou a chegar na cena do Helpless, eu comecei, tipo, a dar umas pescadas, comecei a querer dormir. Daí comecei a dar umas cochiladas, falei, gente, eu não posso dormir, que vai começar a vir o... qual que é depois que vem do Helpless? O... Gente, por que eu tô esquecendo todos os nomes? Que é uma música super Tem que famosa tá vendo. depois. Eu falei, eu não posso dormir porque eu não posso perder essa cena. Eu preciso assistir essa cena. E, enfim, depois eu acabei dando uma boa acordada e assisti tudo tranquilo, mas foi legal a experiência. Assisti Hamilton ao vivo. Assistiria de novo pagando pelo preço que assisti? Não. Assistiria de novo de graça num lugar melhor, só. Mas não Depois de iria. Helpless é Satisfied, tá? Só pra. Satisfied, exato. Eu falei, não quero dormir Satisfied porque essa cena eu acho que é tão incrível, minha favorita do musical inteiro. E foi legal, nossa, foi muito legal ter visto ao vivo essa cena. Mas, foi isso, tipo. É isso, né? Os É, recortes que você já sabe que é bom, né? sim, sim. Mas tá. Mas assim, é um absurdo. Tipo assim, eu ficava vendo as pessoas dos melhores lugares que assim, custavam, sei lá, tipo, quase R$ 2.000, sabe? Tipo, eu falei, nossa, gente, pagar isso pra assistir Hamilton, né? Não, no way. Aí eu cheguei a pagar quase, eu acho que 700, eu acho que R$ 650 eu paguei. E não era num lugar bom. Mas ok, tipo, era uma coisa que eu queria fazer, eu acho que precisava, eu acho que pra fã de musical tem que marcar o check ali, né, do Hamilton, É né? o check. É o check, então eu assisti. Vamos lá, daí também tem um outro que eu assisti que é o The Time Traveler's Wife, que é baseado no. Eu não lembro. Sempre. Eu nunca tive. Não lembro qual que é o nome em português. Tem um filme com a Rachel McAdams. E tem uma série também, que é tudo baseado num livro, né? E até famosinho esse filme, eu nunca vi o filme. E é um musical com as músicas da Joss Stone, que também é famosinha. Um musical, assim, bem água com açúcar. Ele diverte, mas assim, as músicas, assim, totalmente assim, que você esquece depois que você sai do teatro. Eu escutei a trilha sonora depois várias vezes, assim, nada fica guardado na cabeça, tipo assim, não é interessante as músicas, sabe? Tipo, tem uma e outra que funciona muito bem no palco, que foi divertido assistir. Eu acho que assim, preferia que fosse muito mais uma peça do que um musical. Como peça ia funcionar super, super legal. Os efeitos especiais incríveis, porque o cara quando viaja pro futuro, né? Porque ele tem uma genética diferenciada que ele fica viajando pelo tempo e ele conhece essa mulher, né, com quem ele se casa desde criança, né? Porque ele ficava visitando ela quando ela era criança também. E então os efeitos especiais de quando ele some e tudo mais, ele aparece sem roupa ali, tipo assim, é muito legal, porque assim, tudo assim um lance de passos de mágicas, praticamente, sabe? Então assim, é muito legal os efeitos especiais. E o final, dá pra chorar no final, porque é um final bonito, tipo, bem tocante, mas na área pra ser um musical, eu prefiro muito mais que não fosse, tipo, ficava bem sem as músicas. E é isso, e é isso. Daí, vamos lá. Temos, deixa eu ver. Daí eu acho que aqui eu já tô chegando pra 3 musicais que eu acho que foram os destaques que eu vi. Que daí tem o Standing at the Sky's Edge, que é um musical que eu não sei porque eu tô quase toda noite sonhando com esse musical que não sai da minha cabeça. Não que me impactou muito, é um musical lindo. É um musical que fala sobre um conjunto habitacional, um prédio da cidade de Sheffield, na Inglaterra, que é um prédio que ele existe há muito tempo, que foi construído pelo governo para abrigar pessoas mais pobres, tipo, e aquilo acabou sendo uma comunidade, digamos assim. E é muito interessante porque essa história se passa em 3 gerações diferentes, tipo anos 60, 90, 2000 alguma coisa. E depois a história vai se progredindo 20 anos adentro do futuro, né? Tipo, até chegar nos nossos dias, praticamente. E são histórias de 3 famílias diferentes, em 3 gerações diferentes, vivendo no mesmo apartamento daquele conjunto habitacional.
Então, assim, às vezes tem uma cena que as três famílias estão ali ao mesmo tempo dentro daquela sala, daquela casa. Só que a gente sabe que são em três tempos, 3 anos diferentes, o que é muito interessante ver isso acontecer. E fala muito, é muito humano, sabe? O material é muito humano, tipo, fala sobre problemas de relacionamento, de se descobrir por que você foi para lá. E daí teve um lance que foi bem problemático, que praticamente virou um cortiço, aquele conjunto habitacional, e ele foi totalmente renovado. Tem toda uma história por trás desse edifício, que é interessante, e eles conseguiram trabalhar uma história, sabe, de várias pessoas dentro desse prédio. E era muito legal porque, assim, todas as músicas era como se fosse show de rock, sabe? Igual o Spring Awakening, que eles pegam o microfone na mão e vão cantar. Uhum. Então transformavam em uma outra coisa. E era muito incrível ver esses momentos de show de rock. E umas músicas lindas, impactantes. O final do primeiro ato foi muito impactante, que assim, eu fiquei todo arrepiado. Segundo ato, assim, não foi tão interessante, porque eu acho que o primeiro ato entregou tanto que o segundo ato só foi assim pra solucionar as histórias. Daí não foi tão interessante mais, mas ainda foi lindo. E é um musical que eu acho que jamais viria pro Brasil. Eu vi que estão querendo levar pra Broadway. Espero que vá. Porque é um musical muito inglês, muito inglês. Tem muita coisa que eu não entendi, porque é muita coisa da cultura deles, é muita coisa da questão política deles. Então, assim, é coisa que eu não tenho bagagem. Então, tipo, eu não entendi por que um personagem estava sofrendo muito, mas eu sabia que era por questões políticas, sabe? Tipo, da época. Uhum. E sem falar que esse mesmo personagem ainda não entendia muito por causa do sotaque dele, era muito difícil de entender. Eu falei, gente, tipo, nem parece que eu sei inglês, porque é um, tipo assim, era um outro inglês, então foi difícil de entender a parte da história dele. Mas de restante, de boa, é um musical muito lindo. Até recomendo vocês escutarem a trilha sonora, então, só pra falar de novo, que é o Standing at the Sky's Edge. Tem uma trilha sonora ainda gravada ao vivo quando foi feito o musical em Sheffield, nessa cidade onde tem esse conjunto habitacional, porque o musical começou lá. Então, depois foi trazido para Londres, para o National Theatre, e agora está no Gillian Lynn Theatre, que é até o teatro que eu gostei muito de conhecer esse teatro, porque foi o teatro que foi reformado para trazer o Cats no começo dos anos 80. Então, ele foi todo pensado realmente no Cats, né? De como transformar o palco do Cats ali para todo mundo conseguir ver bem e interagir com os gatos. Então, foi muito legal de ver esse teatro também, de entrar, porque é um teatro super histórico em Londres. Esse, então, foi assim, um dos pontos altos da viagem. Um outro ponto alto foi Guys and Dolls, falando da Ana Toledo de novo aqui pela terceira vez. Foi um musical que a Ana Toledo recomendou muito, que quando ela foi, ela falou, Rafa, assiste, tipo, é uma das coisas mais incríveis que eu assisti. Falei, tipo, ela tá, né, tipo assim, tá muito louca, porque não é possível. Guys and Dolls, um Old Broadway, é imersivo. Eu falei, gente, nem funciona um Old Broadway imersivo, pra quê? Tipo, e eu paguei a língua, porque eu fui, amei, queria assistir de novo, e era muito bom, muito bom. Tipo assim, elenco, um dos melhores elencos que eu já vi na vida, assim, de entrega, de atuação, de dança, de canto, assim, eles eram muito bons, assim, ai meu Deus. E era tipo como se fosse esses musicais, como foi o Iron aqui no Brasil, né? Que você tá no meio dos atores, as coisas estão acontecendo no meio das pessoas. Só que era diferente porque ficava todo mundo, né, na pista. Todo mundo não, né? Todo mundo que comprou a pista ficava na pista. E o palco se erguia do chão realmente, sabe? Então, assim, as pessoas, né, que estavam ali do teatro, o stage manager já começava a afastar as pessoas porque eles falavam que o palco ia subir, né? E vários palcos diferentes subir, fazia outros palcos. Então era muito interessante até como os palcos iam se formando e as pessoas andando, interagindo com o público. Tinha muitas cenas com interação do público, o público subia no palco também. E no final, uma coisa que eu achei uma sacanagem, porque eu não fui na pista, porque eu pensei, ficar 3 horas de pé na pista, depois de ficar andando o dia inteiro em Londres, eu não vou aguentar ficar 3 horas, mas eu me arrependi. Porque eu queria muito voltar do tempo e ir de pista. Porque daí, pra você subir, pra sentar onde que eu tava, você tem que passar pela pista. Tipo, não tinha como não passar.
E na hora de ir embora, tipo assim, ok, vamos passar pela pista de novo. E depois que acaba o musical, vira uma festa enorme com o elenco. O elenco fica dançando com as pessoas no meio, sabe? Rola bebida e tudo mais. E assim, eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível. Daí já fui, comecei a ir lá pro meio da pista. Já me pegaram e falaram, não, continua saindo, sabe? Você tem que sair do teatro. Tipo, quem tava nas cadeiras que não comprou pista tinha que sair do teatro e não ficava ali na festa depois. Então eu falei, ah, gente, não acredito que eu perdi essa festa. Porque tava muito incrível, muito incrível. Nossa, que energia daquele lugar. Então, assim, o Guys and Dolls foi impressionante. Então, Ana Toledo, agradeço ela por ter me recomendado o Guys and Dolls, porque valeu muito a pena. E logo depois que eu voltei embora, eles trocaram totalmente o elenco. Tá no segundo elenco, agora segundo ano do musical, e mudou totalmente o elenco. O que eu achei interessante, tipo, do nada assim mudar todo mundo. Então, quem tiver a oportunidade de assistir Guys and Dolls em Londres, que eu acho que vai ficar ainda bom tempo em cartaz, que tá fazendo muito sucesso, eu acho que vale a pena. E daí, o musical, um dos motivos que eu quis ir pra Londres, que eu nem acredito que eu consegui assistir esse musical, que é o The Big Little Things, que eu até fiz você escutar, né, Diego? Sim, sim, eu amei as músicas, As músicas, tudo, né? tudo, tudo. Então, por que que eu quis, eu conheci esse musical? Porque esse musical, quem faz né, esse musical é a Lindsay Hatley, que ela é a Carrie original da Broadway. Então, é ela que, né, originou o papel da Carrie na Broadway e tudo mais. E eu sou apaixonado, né? Todo mundo sabe que quem escuta o podcast sabe que eu sou apaixonado por Carrie. Sou apaixonado pela Carrie dela, que eu acho que assim, nunca verá Carrie melhor do que ela. Então, assim, eu conheci esse musical porque ela tava no elenco. Quando saiu a trilha, eu escutei a trilha e me apaixonei, achei a história linda. O The Big Little Things conta a história real, o que é mais triste ainda em algumas partes, de um garoto de 17 anos que vai de férias com os irmãos para Portugal. Ele vai dar um mergulho na praia, bate a cabeça, ele tem né, uma lesão que ele acaba ficando sem movimento nenhum do pescoço para baixo, né? Então ele fica em cadeira de roda. A cadeira de roda dele é até uma cadeira de roda específica que ele usa os movimentos dos ombros para movimentar a cadeira de roda. Então, sim, é porque realmente ele não tem nem movimento nos braços. Então, sim, é uma história verdadeira, então já começa meio que impactante aí, né? E e é especial porque assim, as músicas são muito lindas, são muito lindas. É bem estilo Dear Evan Hansen, eu acho que assim, você vai lembrar de Dear Evan Hansen, mas assim, eu falo meio que brincando, mas com fundo de verdade, que é muito melhor que Dear Evan Hansen. É um Dear Evan Hansen melhorado. E é muito. Esqueci a palavra que eu queria usar. Mas é muito inclusivo o musical, porque você tem outros cadeirantes fazendo também, né? Tipo. Então, assim, é muito inclusivo o musical e é feito num teatro que eu acho que a gente até falou no último episódio sobre os teatros, né? Que é no Soho Place, que é um teatro totalmente acessível também para as pessoas, principalmente para cadeirantes. Então, assim, tinha que ser naquele teatro. E é um teatro de arena, o que se torna muito mais interessante também. E o musical, tipo, te toca assim de várias formas possíveis, tanto pelas músicas, pela história que é real, pela história daquela coisa de superação e tudo mais, que te faz chorar no final. Mas e além de tudo isso, é uma história muito engraçada. Eles usam muito humor. Tipo, então você ri o tempo todo. Você tá rindo com o elenco o tempo todo. Tanto que eu até falei, eu acho que nos stories, quando eu tava lá, que lembra muito o humor do Mamma Mia, aquele humor, sabe, tipo, leve, sabe, que é só fazer você se divertir. E lembra muito realmente desse humor do Mamma Mia, porque assim, se você não tá chorando com as músicas, com as cenas, você tá rindo com o elenco. Então, assim, é muito divertido, é muito tocante. Você, como é um teatro de arena, então assim, você consegue ver as pessoas chorando o tempo todo no segundo ato, que é onde que realmente desanda o negócio ali, e não tem como não chorar, não se emocionar. E é um musical que eu saí encantado e eu falei, preciso ver de novo. Daí eu comprei um dia antes de voltar embora. Falei, vou comprar o ingresso, nem que seja caro, e eu vou ver de novo. E realmente comprei o ingresso caro pra assistir de novo. Mas valeu a pena, e valeu a pena principalmente porque no dia que eu estava lá, eles estavam filmando para streaming o musical. Porque foi incrível fazer parte disso, né? Então quando Sim. sair isso, porque eu acho que vai sair no site do National Theatre, quando sair de repente eu vou me ver ali na plateia, né? Porque com certeza, né? O próprio diretor falou.
pra não ser camera shy, né? Pra não ficar com vergonha das câmeras, porque provavelmente você vai aparecer, porque não tem como não aparecer ali pelo teatro ser pequeno e ser de arena e tudo mais. Então, assim, tô muito ansioso que apareça essa gravação logo. Não pra eu reassistir, mas porque as pessoas precisam ver esse musical. Precisam muito conhecer esse musical, porque é muito lindo, é muito lindo. Então, assim, se vocês não conhecem The Big Little Things ainda, eu já postei várias vezes, até no Musicalcast, vai lá no Spotify, em qualquer plataforma digital e vai escutar a trilha sonora, porque vai valer a pena. É muito lindo, recomendo. Eu acho que é isso. Então, esse foi todos os musicais que eu assisti. Ainda assisti também o Alegria, né, do Cirque du Soleil com a Cássia Raquel maravilhosa, que tá arrasando no Cirque du Soleil, então foi muito legal. Eu assisti no Albert Royal Hall, que era um sonho de visitar aquele lugar. Ela ainda levou a gente no backstage, nos bastidores. Eu ficava andando naqueles corredores dos bastidores e falei, nossa, quanta gente famosa já não andou por aqui, tipo assim, porque todo artista, os mais famosos que existiram já tocaram lá, sabe? Tipo assim, todo mundo. Então, assim, é muito icônico o lugar. Toda vez que eu vou lá, eu lembro das Spice Girls por causa do filme Spice World, porque elas tocam lá no final. Sim. Então, assim, pra mim é muito icônico aquele lugar, sabe? Então não tem como você não ter essas referências também. E também eu assisti uma coisa assim que eles consideram meio West End, que é uma coisa meio. Que é tipo venda de ingresso também, que é o ABBA Voyage, que é um show do ABBA por hologramas. Que também foi um dos meus motivos para ir para Londres também, que foi incrível, só não vou entrar em detalhes, porque não é teatro musical, mas assim, se você gosta um pouquinho de ABBA, ou até mesmo não gosta, assista porque você vai se surpreender com a tecnologia. Tipo assim, é uma coisa de cair o queixo a tecnologia, porque ainda falo que era eles ali em cima do palco, de tão real que era o show. Então, é uma coisa que vale muito a pena. E foi isso, minha viagem. Deu pra curtir bastante. Deu pra curtir muito, tá, Muito, gente? Não é que ele muito. passou um mês lá e fez tudo isso. Não, Pois meu é. filho. É. Rapidinho ele fez tudo isso. Teve 3 dias que eu assisti 2 coisas no mesmo dia. Então, foi puxado. Foi. Foi puxadão. Teve um dia que eu vi no mesmo dia The King and I, depois o Bronco Billy. Um dia eu fui assistir Back to the Future, depois The Times Traveler's Wife. Depois assisti o Guys and Dolls e o The Little Big Things no mesmo dia também. Então, eram uns dias puxados. Mas, Sim, não, 100% puxado, pelo amor de Deus. Mas aproveitou pra caramba. sim, todo dia eu assisti Teve um domingo, só o meu único domingo lá que eu não assisti nada, que eu tava muito cansado e até fui embora super cedo. Descansei pra daí continuar a semana com maratonas de teatros. Então foi bom, foi muito bom. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Ah, é só pra falar um pouco do que tá em cartaz, assim, Isso, hoje. sim, sim. Tipo, tem o Musicão, tá em Ah, cartaz. tá, é o Pet Hoje Shop estreia. É, o Pet Musicão, Shop né? Musicão. Que a gente assistiu junto, a gente esqueceu de falar, mas vamos falar só rapidinho, que o musical eu acho que é bem Sim. legal para as crianças e família inteira. E tá É. muito bem feito, tá muito bem montado. Eu acho que vale a pena dar uma conferida, né? Eu Quem achei gosta. muito fofo. Nossa, tem um elenco que tá super legal, assim. Sim. E vale pra criança, e vale pra você como adulto também, porque é engraçado. Tem aquelas piadas um pouco mais infantis, mas Sim, é pra todo mundo, assim. É meio que feito pra todo mundo. Muito fofo. sim. O Rei do Rock estreia hoje, né? É hoje que. Sim, Então hoje que tá a gente tá lá com gravando o sexta-feira. Beto. Tá lá com o Beto. Não temos ainda muito o que dizer. O Rafa assistiu um ensaio aí, disse que tá bem Assisti o ensaio. maneiro. O ensaio foi bem legal. Nossa, tipo, eu acho que ele vai ficar bem legal vendo o palco. Tô bem curioso pra assistir no domingo. Ah, acho que é isso. Eu Ah, tem acho que é Codinome isso. Daniel. Codinome Codinome Daniel ainda tá em tá cartaz. rolando, que Acho eu que a ainda gente não já vi, conversou preciso um pouco ver. sobre ele. Sim. E também tá, tipo, hoje saindo o elenco do Kink Boots, que tá um elenco incrível. Tá Sim. muito bom esse elenco. A É, nova temporada de Once ainda tá em cartaz. também tem cartaz. Ou seja, tem coisa pra assistir já agora no começo do ano. Já tá vindo mais musicais. Lá no Rio vai ter agora em abril a Noviça Rebelde. A gente tá indo pra Curitiba assistir Sweeney Todd, né? Sim. Você já garantiu o seu ingresso. A gente vai fazer uma tour por Curitiba e assistir o Sweeney Todd lá. Porque eu acho que vai ser Sim, legal. sim. Nossa, vai ser muito legal ver no palco italiano e com Saulo Vasconcelos ainda. Então, Uhum, sim. tá. Ver a Andresa repetindo esse papel E... também, porque ela foi Sim, maravilhosa. Então, tô bem foi. ansioso. Ou seja, se você é de Curitiba e se você for num sábado à noite, a gente estará lá no teatro, né? Sim, Então, sim.
Eu acho que é isso, né? Eu acho que demos nossos É. recadinhos, né? Uhum. Lembrando que a gente tem o nosso Catarse, então visita lá catarse.me/musicalcast, né? Se você quiser contribuir com o Musicalcast pra gente continuar fazendo o conteúdo. E lembrando que a gente tem o grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte, você precisa ser maior de 18 anos e mandar uma DM pra gente no Instagram que a gente manda o link pra vocês entrarem no grupo de WhatsApp, pra falar bastante sobre musicais lá, tá bom? Sim. E eu acho que é isso, né? Então, Total. bora, né, Diego? É isso. Então, Partiu. espero que vocês tenham gostado das pequenas reviews, né, das resenhas. E é isso, a gente fica até um próximo episódio. Até mais, então. Beijos e abraços. Até. Beijo.